Quando eu digo que é uma gripezinha, e porque eu, com o meu histórico de atleta, se eu pegar não vou sofrer nada, quer dizer, essa é uma informação de um individualismo atroz. O que essa fala traduz, além do negacionismo a respeito da realidade do problema, é a negação do outro. O outro não existe. Com o outro eu não tenho que me preocupar. Que indica esse estado de falência ética que o país atravessa. Nós somos governados, nesse momento, por uma pessoa desqualificada do ponto de vista humano. Olá, tudo bem? O tema do nosso vídeo: pandemia, coronavírus no Brasil, com o professor Ricardo Rodrigues Teixeira. Antes de começarmos, já deixe o seu like e faça a sua inscrição. Vamos ao vídeo? O meu convidado já está na tela, é o professor Ricardo Teixeira, professor doutor do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Professor, muito prazer em ter o senhor aqui no nosso canal. Prazer é todo meu, Cacá. Eu imagino que hoje os médicos e principalmente os das universidades são muito procurados. Aliás, professor, eu vou começar lhe perguntando, eu tenho uma curiosidade, porque a gente ouve muito falar que governos seguiram a universidade tal, o governo dos Estados Unidos seguiu a universidade não sei da onde. O governo brasileiro, em algum momento, ele se apoiou. A gente tem universidades de um gabarito excepcional, né? USP, Unicamp, Unesp, as universidades federais. Eu sempre ouvi falar que a gente tem um nível de universidades públicas espetacular no ensino, né? E a gente tem um corpo de professores maravilhosos e de pesquisadores. O governo federal, em algum momento, ele se apoiou efetivamente, professor Ricardo, nas universidades, nos pesquisadores, ou isso nunca ocorreu? Bom, Cacá, a relação deste atual governo federal com as universidades não tem um histórico bom, né, já desde a primeira hora. Então, não foi com a pandemia que os conflitos do governo federal com a ciência, o conhecimento científico e a academia em particular começaram, né? E eu acho que o acontecimento da pandemia, enquanto um agravo à saúde coletiva que demanda respostas técnicas e cientificamente informadas, né? Ele exacerbou essa relação de desconfiança, de menosprezo mesmo, né, pelo conhecimento, pela ciência, e de fato é difícil a gente identificar nas respostas do governo federal alguma atenção ao que vem sendo produzido na academia, mas é importante dizer também nessa área da saúde pública, que o Brasil conta com uma longa tradição secular, né, pelo menos de um século, desde a era do Oswaldo Cruz, né, bem conhecido, nome de rua e praça em quase todas as cidades brasileiras, um sanitarista Em nome de que hospital, introduz, inclusive, né, professor? exatamente, que introduz no início do século práticas científicas voltadas ao combate de epidemias. Então, é só para dizer que, além do conhecimento acadêmico, o Brasil tem uma longa tradição reconhecida internacionalmente no campo da saúde pública, presente nas instituições acadêmicas, universitárias, mas também em outros órgãos do governo, centros de pesquisa, centros de produção de biotecnologia, gestão, né? A gente tem, então, uma saúde pública muito reconhecida internacionalmente, com grandes feitos. Eu vou mencionar apenas um, notório, internacionalmente, que é o SUS, a criação do Sistema Único de Saúde. O Brasil detém hoje o maior sistema público de saúde do planeta, né? Não existe nenhum país com 200 milhões de habitantes que tenha construído, né, um sistema público e universal de saúde que não só atende as pessoas nas suas necessidades individuais de saúde, mas que cumpre tarefas importantes na esfera coletiva, o controle de doenças, controle de epidemias, vigilância epidemiológica. Como se costuma dizer na linguagem popular, a gente não é fraco nessa parte, Sim, né? sim. Tínhamos um trunfo na mão,
ou seja, éramos um dos países, talvez, que detinham as melhores condições de resposta a uma pandemia e, no entanto, estamos fazendo um papelão planetário, né? A resposta brasileira e a norte-americana, dos Estados Unidos, são aquelas que têm despontado como as mais catastróficas. Entendi. O senhor, duas coisas, eu quero falar sobre o SUS. Primeiro vamos falar sobre o SUS, depois essa indagação que o senhor colocou sobre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro. O SUS sempre é assim, eu trabalho em rádio, eu sempre falo isso desde 1976, eu sempre ouvi muito, professor, falarem mal do SUS. Sempre foi. Poucas vezes eu ouvi as pessoas se referindo ao SUS falando bem. O SUS foi uma grata surpresa, professor? Você diz nesse momento na pandemia? Nesse momento, é o que o senhor falou da importância do SUS, que, por exemplo, os Estados Unidos não tem um sistema de saúde como o brasileiro. Então, o SUS mostrou a que veio agora, nesse momento, professor? Sem dúvida, eu acho que é muito fácil responder essa sua pergunta com uma convocação à imaginação. Basta a gente parar e pensar por um segundo o que seria a gente estar vivendo esse momento sem o SUS. Num país com as nossas características, com o nosso nível de desigualdade, com o volume que tem a pobreza e a pobreza extrema entre nós, né? Então, eu diria que a resposta mais simples e direta é: imagine sem o SUS. Agora, você, no início da sua questão, trouxe essa ideia, né, muito posta, de que, de fato, o SUS tem um lugar no imaginário coletivo brasileiro, no imaginário social brasileiro, bastante deteriorado, né? A gente conserva uma ideia ruim do SUS, mas a gente precisa entender um pouco esse contexto, né? Quer dizer, de uma forma geral, tudo que é público, tudo que é voltado ao bem comum na sociedade brasileira não desfruta de um lugar muito privilegiado. Acho que examinar esse lugar que a coisa pública ocupa na sociedade brasileira, que em si é uma reflexão relativamente longa, ajudaria a gente a entender, em parte, o porquê o SUS ocupa esse lugar no imaginário social, ainda que ele preste enormes serviços à sociedade brasileira e muita gente dependa, né, absolutamente do SUS como forma de sobrevivência e de existência concreta. Um dado bem interessante, porque eu acho que isso é uma pauta, né? Essa questão em si da imagem, a representação do SUS no nosso imaginário. Mas eu vou dar só um dado que eu acho ele é instigante para a gente refletir um pouquinho sobre as causas dessa representação ruim que o SUS tem no nosso imaginário. Que são as pesquisas de opinião sobre o SUS. O Datafolha, por exemplo, há anos, a pedido do Conselho Federal de Medicina, tem feito uma série histórica de avaliações do SUS em pesquisas de opinião, né, como essas que o Datafolha costuma fazer, e há um dado muito curioso que tem se repetido há muitos anos, porque nessa pesquisa eles comparam as pessoas que usam e não usam o SUS, né? Quer dizer, a gente tem pelo menos 25% da população brasileira que tem algum tipo de plano privado de saúde, que usa o setor privado. O que significa dizer que 75% da população brasileira usa exclusivamente o SUS, depende integralmente do SUS, porque não tem nenhum tipo de cobertura privada. Então, isso já é um dado, né? Quer dizer, a gente tem 150 milhões de brasileiros que têm no SUS a sua única forma de proteção à saúde. Agora, o que é interessante nessas pesquisas é que, quando eles fazem esse levantamento da opinião pública, eles dividem as pessoas que têm planos de saúde e as que não têm. E o que é curioso é que as pessoas que não usam ou não dependem exclusivamente do SUS costumam ter uma avaliação pior do SUS do que os usuários. Então, se você compara a parcela da população que é 100% dependente do SUS, que tem no SUS a sua única fonte de cuidado à saúde, de cuidados médicos e não médicos, eles avaliam melhor o SUS do que os que não usam, o que nos parece indicar
que quem conhece o SUS e de fato depende dele, de uma forma geral, não tem uma avaliação tão ruim assim do SUS, o que parece que há alguma coisa na ordem de preconceitos ou de um certo bombardeio midiático constante que nos oferece sempre uma imagem do pior do SUS, né? Dos problemas que o SUS apresenta, mas isso é uma face do SUS, né? O SUS, ao mesmo tempo, é aquele que garante a assistência à saúde exclusivamente de 150 milhões de brasileiros, sem contar os outros 50 milhões que, mesmo tendo um plano de saúde privado, acabam, seja porque o seu plano de saúde privado não oferece uma cobertura integral, completa, acabam usando também o SUS. Então, é mais que 150 milhões de pessoas. E, por último, o fato de que o SUS, de fato, detém algumas das ilhas de excelência no país. Há áreas de assistência que o SUS é irrivalizável. Ele não encontra no setor privado a mesma qualidade de serviço. E, diga-se de passagem, na alta complexidade. Porque são áreas de assistência que, em geral, menos lucrativas, né? Que o custo de prestação do serviço é maior para o setor privado, via de regra são zonas de não cobertura, você paga, mas quando você precisa, não tem a cobertura, e não nos surpreende que seja com frequência procedimentos de alto custo, onde as pessoas então recorrem ao SUS. Eu vou usar o exemplo, que é quase caricatural, porque ele é o extremo. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais realiza transplante de órgãos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E 95% dos transplantes de órgãos no país são feitos pelo SUS. Então, um dos países que mais transplanta órgãos no mundo, faz isso às custas do SUS. O SUS também se notabilizou mundialmente por um programa de prevenção e combate ao HIV/AIDS, que se tornou um modelo no planeta. O nosso programa de imunizações de vacinas é um dos mais completos, abrangentes e que garante cobertura populacional, não só por dispor da vacina, mas por conseguir fazer a vacina chegar nas pessoas, que é um detalhe que a gente não pensa. Não adianta inventar a vacina no laboratório, se ela não chegar em cada pessoa. E essa logística, em absoluto, é simples. Né? Isso talvez aqui crie uma ponte até na nossa conversa com o tema da vacina, que você já tinha me dito que gostaria de conversar, porque para falar sobre a questão da vacina na pandemia, a gente tem que lembrar de toda essa cadeia. Não só lá da bancada do laboratório, e se estão chegando a uma vacina eficaz, que de fato nos protege do vírus. Mas tem um segundo problema, ela tem que ser efetiva além de eficaz. Efetiva significa que é preciso garantir que as pessoas sejam vacinadas. E nem de longe a gente está diante de um problema trivial. Nesse momento de uma pandemia, onde a suscetibilidade teórica é universal, você fazer, 4, 5 bilhões de seres humanos serem vacinados é um detalhe que quem está com muito otimismo em relação à vacina talvez não esteja considerando. Se amanhã a gente tiver uma fábrica produzindo vacina, a gente vai comemorar, se ela for comprovadamente eficaz e segura para seres humanos, mas a gente nem começou a resolver o problema. O segundo e maior problema talvez seja fazer a vacina chegar até as pessoas. Obviamente, um país que tem um sistema universal de saúde e uma rede de atenção básica de quase 50 mil postos de saúde cobrindo todo o território nacional, está numa posição de imensa vantagem em relação a países que não têm essa infraestrutura. Então, sei que eu fui um pouco... Não, perfeito, professor. Inclusive, o senhor falou de várias coisas aí, é importante esse depoimento e esses dados, porque isso desmistifica um pouco, é o que o senhor falou. Quem usa, no geral, gosta. Quem não gosta é quem não usa. Então, aí há um desencontro, né? Um desencontro. E eu acho, na minha humilde opinião, o senhor é um professor, é um doutor da área, o senhor sabe muito mais do que eu. Mas a impressão que eu acho é que o SUS saiu muito fortalecido. E o que o senhor falou, a vacina é um dado.
há torcida para que seja descoberto, é evidente que todo mundo está torcendo para que isso aconteça, mas existe uma operacionalidade que precisa ser feita, e isso é uma coisa monstruosa, é o mundo inteiro. Agora, o senhor falou uma coisa, um pouco antes, sobre a vergonha que o Brasil está passando. Vou lhe perguntar, porque eu li em algum lugar, ou alguém comentou, que o Brasil e os Estados Unidos provavelmente sejam no mundo os dois países que chegaram aos 100 dias de pandemia na pior situação de todo o mundo. Pergunto-lhe, o governo brasileiro, porque a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma verdadeira paixão pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então, muitas vezes ele faz as coisas que o presidente lá faz. Desculpa, mas essa é a impressão que eu tenho. Se o senhor pensa diferente, eu respeito, e quem pensa diferente, eu respeito. Mas essa é a impressão que eu tenho. Você entendeu? Inclusive, ele falou que amava o presidente, é uma coisa muito estranha. Mas bom, deixa para lá, isso é outra situação. O que eu digo é o seguinte: e eu acho que isso, que é um termo que alguns usam, os bolsonaristas não gostam, mas é uma verdade, tanto cabe para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como para o Jair Bolsonaro, existe um negacionismo. Esse negacionismo, professor, mais as confusões políticas que o presidente Jair Bolsonaro são alguns dos itens importantes que nos trazem a essa situação de vexame? Sem dúvida, eu acho que você tocou no centro da questão, né? O negacionismo, que é um termo, né, que designa esse tipo de comportamento, mas para simplificar para os nossos ouvintes aqui, exemplificar o que a gente está se referindo quando fala em negacionismo, é a famosa frase do nosso presidente dizendo é só uma gripezinha. Quer dizer, o fato de que algumas pessoas experimentem sintomas de uma gripe comum quando tem coronavírus, não significa que para todos, e sobretudo em escala coletiva, ela seja uma gripezinha. Sim. Então, a afirmação é uma gripezinha é tipicamente essa atitude negacionista, que nega de fato o conhecimento que a gente tem sobre a doença, colocando no lugar a experiência individual que será da maior parte das pessoas, que a gente sabe, sim, coronavírus, 80% das pessoas que contraírem terão um quadro semelhante a gripes que a gente tem ano sim, ano não, no inverno, muitos são acometidos, etc. Mas essa não é a realidade completa, né? 20% das pessoas que contraírem o coronavírus terão formas moderadas a grave e 5% delas terão formas muito graves com alta chance de morrer. Você fala, mas é tão pouco, é só 5%. Bom, mas se essa doença pode acometer, por exemplo, 100 milhões de pessoas, os 5% já virou um número expressivo, né? Ele passa a ser, naquele período, uma das principais causas de morte naquela população. Então, o negacionismo é isso, é negar toda a realidade conhecida pela ciência. Quando a gente fala em ciência, que foi a forma como você abriu até a nossa entrevista, é importante dizer também que a ciência não se coloca aqui como aquela que tem a verdade última, final e definitiva e o reino da certeza. Eu diria até o contrário, eu acho que a ciência, o objeto dela é a incerteza. Sim. A ciência é aquela que desenvolveu modos de conhecimento que permite nós termos alguma segurança para lidar com fenômenos incertos que a gente desconhece. Eu não quero aqui ocupar o lugar de quem vai falar assim, eu sou o cientista, eu estou falando, é a verdade. Não. Os cientistas são aqueles que lidam com as situações incertas e desenvolveram meios melhores de lidar com a incerteza. E certamente negar os problemas não é a melhor forma da gente lidar com as situações incertas que nós devemos enfrentar. Então, o negacionismo é isso, é um pouco a estratégia do avestruz, é achar que se a gente fizer um buraco, enfiar a cabeça dentro dele e não olhar a realidade, os problemas não existem, né? Então, talvez eu tenha perdido aqui um pouco o fio da meada, eu embarquei muito na ideia do negacionismo. Sim, o negacionismo ele é central. Eu acho que a gente pode
enriquecer essa análise no que diz respeito ao comportamento desses dois líderes políticos das Américas, né? De duas nações enormes, continentais, com milhões de habitantes. Então, isso ainda amplia a gravidade do que a gente está vivendo, né? A gente não está diante de duas nações minúsculas, insignificantes, mas só falar nos Estados Unidos não precisa dizer mais nada, né? Os Estados Unidos e Brasil hoje, nesse exato momento, respondem por quase metade de todos os casos e todas as mortes por coronavírus no planeta Terra. Mais de 40%, a caminho de 50%. A gente não precisa dizer mais nada. Estados Unidos e Brasil é metade da pandemia do planeta, né? E países continentais, países ricos, inclusive o Brasil. No Brasil não faltam recursos, nós temos reservas acumuladas nas últimas décadas suficientes para enfrentar. Para isso que a gente faz reserva, não é isso que a gente faz reserva em casa? A gente faz reserva para um momento difícil, para um momento em que a gente atravesse uma dificuldade. O Brasil tem reservas. A insuficiência e o desastre da resposta brasileira não se deve à falta, porque nós não temos expertise, porque nós não temos uma infraestrutura, porque nós não temos dinheiro. Nós temos o suficiente de tudo isso para produzir uma resposta que poderia ser exemplar, como outras que a gente produziu. É importante lembrar que a última grande pandemia, que de fato a gente ainda vive sob o signo dela, e há 40 anos, é a pandemia de HIV/AIDS. Quer dizer, isso entrou um pouco na nossa vida, a gente se normalizou, mas a gente está falando do quê? De uma pandemia, de uma epidemia em escala planetária, não é de transmissão aérea, como o Covid, mas de transmissão sexual, e que tem 40 anos, nesse período já matou praticamente 35 milhões de seres humanos. Então a gente está falando de... Veja bem, a Covid matou 500 mil agora em 4 meses. A gente está indo para 600 mil mortos detectados no mundo. A pandemia de AIDS matou 35 milhões de pessoas ao longo de 40 anos. E ela nos ensina muita coisa, inclusive de que um país considerado periférico, né, não um dos países centrais de capitalismo avançado do planeta, que é o Brasil, produziu uma resposta exemplar, um modelo para o planeta. Então, é muito importante dizer que o que a gente atravessa não se deve a nenhuma subdesenvolvimento atávico do país, de jeito nenhum. Isso é o resultado do momento político que a gente atravessa, do tipo de liderança que foi conduzido ao poder central do país, que não apenas... Então, aí para fechar, de novo voltar ao negacionismo. O negacionismo é uma dimensão. Mas eu acho que é um negacionismo que não é o negacionismo do problema, ou da verdade científica, ou do saber científico sobre o problema. Há um negacionismo que é um negacionismo ético e moral também, que é o negar o outro. Quando eu digo que é uma gripezinha, e porque eu, com o meu histórico de atleta, se eu pegar não vou sofrer nada, quer dizer, essa é uma informação de um individualismo atroz, como se o problema da pandemia fosse o problema do presidente pegar a pandemia, e se vai ser grave ou não para ele. O que essa fala traduz, além do negacionismo a respeito da realidade do problema, é a negação do outro. O outro não existe. Com o outro eu não tenho que me preocupar. Que indica esse estado de falência ética que o país atravessa. Nós somos governados, nesse momento, por uma pessoa desqualificada do ponto de vista humano. Uma pessoa que não tem valores humanos. O tipo de gente que a gente ensina para os nossos filhos, quando a gente dá uma educação da decência para os nossos filhos, do tipo de gente que não se deve ser. E, na verdade, a gente colocou no cargo máximo do país uma espécie de indivíduo que é um anti-exemplo, que a gente deve esconder aquele tipo de comportamento das crianças, que é, sobretudo, uma demonstração de um total desprezo pela vida, uma pessoa que parece cultuar a morte, que a morte causa uma excitação nessa pessoa, que cultua armas, que cultua
símbolos da morte. O que a gente não tem nem por que a gente está muito espantado com o que está acontecendo, porque isso é um autêntico resultado da estirpe das pessoas que governam o país nesse momento. Então eu vou encerrar essa minha longa digressão, há um negacionismo, essa é a palavra-chave, mas vamos ampliar o sentido, não é só o negacionismo, a negação do saber científico, mas também a negação do outro, essa negação moral, né? A ideia de que eu posso viver numa sociedade e desprezar o destino dos meus concidadãos. Estávamos na hora de abrirmos como estamos abrindo, professor Ricardo, ou ainda não era a hora? Não era a hora na maior parte dos locais, talvez com pouquíssimas exceções, mas mesmo essa questão da flexibilização do distanciamento social por zonas, muitas vezes zonas completamente interligadas e interdependentes, já é em si algo questionável, né? Eu vou dar o exemplo de novo, bem prosaico, bem banal. Foi o primeiro momento aí da flexibilização do Estado de São Paulo, a maneira como a região metropolitana de São Paulo foi classificada, né? Onde, então, a gente tinha um cinturão vermelho em toda a região metropolitana de São Paulo e o município de São Paulo laranja. Quem vive na região metropolitana de São Paulo desconfia que tem alguma coisa errada aí, porque você não consegue, na verdade, isolar. Eu estava dizendo para você, eu moro em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, na verdade eu nem moro no município de São Paulo, né? Daí um pouco esse verde que tem aqui atrás, porque eu estou um pouquinho fora da cidade, mas todo mundo conhece a situação de conurbação na região metropolitana de São Paulo. Você não tem como uma cidade que você mal sabe, às vezes, em que município você está quando você está transitando aqui, que aqui, então, esteja fechado e aqui. Então, primeiro, assim, só para dizer que, com raríssimas exceções, a gente poderia falar de algumas regiões que poderiam já estar num relaxamento maior, uma flexibilização maior do distanciamento social do que outros. Mas, de uma forma geral, tomando dados mais globais, o Brasil não preenche os requisitos técnicos mínimos para a flexibilização da quarentena, que seria, no caso, ter uma queda sustentável por pelo menos 2 semanas do número diário de casos novos e mortes. Então, isso não está acontecendo, a gente sabe, a gente está algumas semanas numa média diária de casos, né, mais ou menos constante, o que nos leva a afirmar, com todos os cuidados que a gente precisa fazer em relação a essa afirmação, porque nós temos subnotificação, nós temos uma série de problemas em relação à informação no país, mas tudo indica que, no mínimo, a gente está num platô. Né? Quer dizer, platô significa, a gente talvez não esteja numa ascendente vertical, rumo a um pico, mas ele, de fato, inclinou-se um pouco, mas ele vem mantendo-se alto. Ao invés de ele ter feito aquela curva em ponta, que fica num pico alguns poucos dias e depois cai, na verdade, ela houve uma relativa desaceleração que dá essa sensação para nós que há um pico que nunca chega, na verdade, mas também não cai. Então, a gente diz que está nesse platô, né? Num número grande de casos diário, que a gente talvez se mantenha por várias semanas ainda. Então, esse é o primeiro critério, que não foi preenchido a rigor, porque não tem a queda sustentável por 2 semanas. Segundo, em todo lugar se recomenda que, quando a gente entra por distanciamento social, na queda da curva de contágio, diminuindo o número de casos novos que tem todos os dias, a gente já tem que estar com uma infraestrutura instalada para acompanhamento por testagem e isolamento dos casos positivos. Ou seja, por uma estratégia de vigilância epidemiológica, que, de novo, o SUS tem uma ampla tradição e uma rede de atenção básica de postos de saúde que funcionariam como
bases para as ações de vigilância epidemiológica que se dão no território onde as pessoas vivem, e que é baseado em quê? Em testagem. E, basicamente, a gente ter não teste rápido, mas ter o teste chamado RT-PCR, que é aquele que a gente, pelo nariz ou pela garganta, detecta se a pessoa tem o vírus. Se o vírus está lá e ela está, então, contagiando. Então, com este teste, identificando as pessoas infectadas, examinando os contatos e isolando o caso e os contatos do contágio, né, do caso índice, do caso principal, a gente teria aí uma outra estratégia de controle da epidemia. Também, para a flexibilização, se preconiza que ela só inicie quando essa estrutura está pronta e montada. Os governos federal, estadual e aqui em São Paulo municipal têm anunciado que essa estratégia está em curso e implantação. Só que, na verdade, eu não estou falando aqui só como um professor universitário, encerrado dentro da universidade, mas alguém que tem um contato cotidiano com o serviço e os serviços de atenção primária, a gente sabe que isso não está se dando, né? A gente, de novo, está se dando em alguns municípios e alguns estados no país estão mais próximos de estar conseguindo fazer isso, porque a sua rede municipal, a sua rede... O SUS é isso, o SUS é uma política pública nacional, federal, mas cuja base da gestão dela é municipal. Então, a gente pode ter diferenças muito grandes do SUS de um município para o outro. Eu vou dar um exemplo na Grande São Paulo. São Caetano está fazendo isso. São Caetano, que é o município com o maior IDH brasileiro, então, portanto, tem a mais alta qualidade de vida, é um município muito pequeno na Grande São Paulo, mas com uma grande arrecadação. Eles têm um SUS que é absolutamente exemplar, no sentido de que não faltam recursos, e lá, sim, eles estão fazendo isso. Em São Caetano, há um controle por vigilância epidemiológica caso a caso. Talvez São Caetano pudesse, no seu território muito pequeno, um território pequeno, o município de São Caetano, pensar a flexibilização, exceto pelo fato que eles estão no meio do ABC. Como é que eles vão poder fechar suas fronteiras ao redor? Né? Então é isso. E o que a gente está vendo, Cacá? Qual é o único critério que a gente escuta na mídia? Quer dizer, pode abrir o comércio, por quê? Porque não faltam leitos de UTI. Então, usar o critério de leito de UTI é um dos critérios para flexibilização, mas aquele que se tornou único. E quando ele se torna único, ele produz uma distorção muito problemática, porque é mais ou menos como se o governo do estado de São Paulo, que então está abrindo o comércio, está abrindo as atividades, voltando à normalidade, está dizendo o seguinte: pode voltar e pode se infectar, porque não está faltando leito de UTI. Aí é esquisito, né? Porque quer dizer o seguinte: se não faltar leito de UTI, se não faltar respirador, as pessoas podem entrar na fila do respirador, porque, veja bem, dizer que pode se infectar é dizer que um percentual delas vai morrer, mesmo com respirador. Então, para nós sanitaristas, esse é um raciocínio que não consegue entrar na nossa pele. Como é que eu posso admitir, contabilizar, botar na conta mortes que nós podemos evitar? Eu tenho dito, em múltiplas situações de debate, que a estratégia paulista, para falar aqui do nosso estado, ela substituiu o direito de respirar pelo direito ao respirador. E para nós, sanitaristas, né, a questão é a prevenção. Né? Você me apresentou logo no começo como professor do Departamento de Medicina Preventiva. Se eu tenho meios, óbvio, primeiro de tudo, não podia faltar respirador, não podia faltar leito de UTI. E se no Brasil, numa região como São Paulo, não está faltando, é porque temos o SUS. O SUS com suas desigualdades regionais, e a gente viu a expressão dessas desigualdades regionais, que foi Manaus. Na região norte, de fato, o SUS colapsou. E a gente viu aquelas cenas dantescas em Manaus, das pessoas colocando seus cadáveres na rua, morrendo em casa, de não ter
vala para enterrar as pessoas no cemitério. São Paulo, a gente estava temendo que isso acontecesse. Aparentemente, São Paulo, porque já tem uma maior proporção de leitos hospitalares e de UTI, com o reforço, porque foi feito um reforço, foram abertos mais leitos, e com esse distanciamento social meia boca, que de fato não chegou a diminuir o contágio, mas achatou um pouquinho a curva, botou ela nesse platô. O que a gente está vivendo em São Paulo? Um sistema de saúde bastante estressado há 4 meses, mas não inteiramente colapsado. Não há o desgaste de ver ninguém morrer na porta do hospital sem leito, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ficar, então, num platô onde vai ter uma fila de gente para ocupar esses leitos de UTI por meses, e uma parte considerável delas vai morrer. São mortes que seriam evitadas por ações que prevenissem não a morte sem respirador, que é fundamental, mas que prevenisse que as pessoas se infectassem e entrassem na fila do respirador, vamos dizer assim. Eu não sei se ficou claro, porque isso é o que a gente está vivendo, para não dizer que a resposta é um caos no Brasil. Não, não é um caos em toda parte, mas onde ela tem uma coerência, uma consistência que a gente analisa, ela também é preocupante, porque ela é fruto de uma escolha que eu, como sanitarista, falando em meu nome, não defendo, obviamente, né? O governo chinês criou o Covid-19 em laboratório, professor Ricardo Teixeira? Justamente, isso é do reino das bizarrices, né? Não foi criado em nenhum laboratório. O conhecimento que a gente tem é que o vírus provavelmente saltou de animais para humanos, em função do consumo de animais silvestres, que é uma prática muito difundida no mundo todo, inclusive no Brasil. E em Wuhan, na província de Hubei, na China, há fortes evidências de que aquilo está ligado ao mercado de animais silvestres, né? Talvez morcego, talvez o pangolim, que é uma espécie de tatu, que é uma iguaria comida, e talvez nesse tipo de consumo é que saltou o vírus do meio selvático para a comunidade humana, e a partir dali a gente começou a ter casos se difundindo pelo mundo. Isso é o que nós sabemos. Há alguns dados bem recentes que têm surgido colocando dúvidas, não em relação se é um vírus criado ou não, ele é um vírus de origem natural, mas é o fato de que estão encontrando amostras de água anteriores à manifestação chinesa, que foi no final de dezembro. Então, a China comunica à Organização Mundial de Saúde no último dia de dezembro de 2019, e nessa comunicação, então, a partir dali a gente sabe que tem um novo vírus circulando. O que acontece apenas, para embaralhar um pouco a situação, é que se encontrou amostras de água de outubro, setembro do ano passado, inclusive no Brasil, em que já havia presença do coronavírus. Só para dizer o seguinte, pode ser que nós não tenhamos ainda uma informação muito segura a respeito da origem do vírus, se foi exatamente em Wuhan, ou se ele já tinha alguma outra circulação em outras partes. Mas em relação à origem selvática de que ele vem da natureza, não há a menor dúvida, inclusive porque as características do genoma, tudo isso não colocam nenhuma suspeição. No meio científico, entre os virologistas, microbiólogos, etc., essa dúvida não existe. Perfeito, professor, perfeito. E também aí vai muito do que eles chamam a tal da guerra de ideias, ideológica, né? Que agora a gente vive no Brasil, a gente deveria estar travando a guerra contra o vírus e a gente está travando guerra ideológica. Bom, tudo bem. Agora, mas o governo chinês, ele só negou no começo, professor, informações, ou isso também é verdade?
Eu também não tenho esse conhecimento. Eu acho que há uma conjuntura geopolítica que você mencionou por trás disso e que tem um efeito colateral bastante destrutivo, de novo, para a nossa comunidade internacional, que é o ataque à Organização Mundial de Saúde. Sim. Então, a Organização Mundial de Saúde está sendo colocada sob suspeita pelo governo americano e o governo brasileiro, um atual presidente que é caninamente subserviente ao atual governo dos Estados Unidos, segue atrás, assim, acriticamente, reproduzindo uma fala irresponsável. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde é um organismo internacional ligado às Nações Unidas, criado no pós-guerra, e ela é uma agência muito importante no campo da saúde global, né? Eu acho que uma situação como pandemia deixa mais evidente ainda a importância que tem organismos multilaterais, supranacionais, na gestão de problemas que não podem mais ser contidos dentro das fronteiras de um único país, né? A Organização Mundial da Saúde, ela é um palco de disputa política, como as próprias Nações Unidas, o G20, o G7, quem participa do Conselho de Segurança. Então, essas disputas são colocadas. No caso da Organização Mundial de Saúde, de fato, ela está numa linha de fogo cruzado entre a China e os Estados Unidos, duas potências que se disputam hoje mundialmente e tem na Organização Mundial de Saúde um desses palcos de disputa, né? De fato, a China tem exercido uma influência grande na Organização Mundial da Saúde, mas tanto quanto os Estados Unidos, é importante lembrar. E os Estados Unidos têm uma presença não só como nação, mas são detalhes aí, mas que talvez seja bom as pessoas começarem a entrar em contato com isso. Eu não vou esgotar nem esclarecer o assunto agora, ele é complexo, mas eu acho que a gente precisa começar a entender que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde hoje, o segundo maior financiador dela é uma fundação privada, a Fundação Bill e Melinda Gates. Então é preciso entender que os Estados Unidos têm muito mais controle sobre a Organização Mundial de Saúde do que o Trump quer fazer parecer, porque não é só os Estados Unidos, né? Tudo bem, os Estados Unidos está retirando o apoio à Organização Mundial da Saúde, não vai apoiar com os recursos financeiros, etc. Mas não quer dizer que os Estados Unidos está se retirando, porque os Estados Unidos está presente através de várias, não só fundações privadas, uma fundação Bill e Melinda Gates, mas também a Big Pharma, a indústria farmacêutica, são financiadores da Organização Mundial de Saúde e, por essa forma, controlam essa organização. A China também, à sua maneira, e a China, como uma potência mundial, ela quer disputar o seu protagonismo em vários cenários. Agora, alguma informação cabal de que a China tenha sonegado, de que a Organização Mundial da Saúde é uma conspiração chinesa, esse tipo de coisa, eu acho que isso cai na linha desse conspiracionismo que tomou conta, essa paranoia política que virou um modo de fazer política no mundo contemporâneo. A minha avaliação, e eu me pauto por especialistas, colegas que se dedicam mais detidamente a acompanhar a saúde global e o papel dos organismos internacionais, pessoas muito sérias, muito estudiosas. Eu confio nas pessoas que produzem conhecimento nessa área. Elas avaliam que a condução da Organização Mundial da Saúde nesta pandemia foi exemplar e permanece sendo. Em dezembro de 2019, o professor Ricardo Teixeira, quando começou a ouvir essas informações da China, o que passou na cabeça, professor, naquele tempo? Bom, em dezembro de 2019, eu preciso ser absolutamente honesto com você. Eu ignorava absolutamente a existência de um surto, né, de casos em Wuhan. Na verdade, para quem não trabalha com pandemias diretamente, saúde global, acompanhando minuciosamente o dia a dia disso, a notícia começa a chegar aos nossos ouvidos no final de janeiro, que é quando a Organização Mundial de Saúde decreta emergência, um estado de emergência sanitária, ainda não pandemia.
Pandemia vai ser em março, que ela vai decretar, se eu não me engano, lá por 11 de março, mais ou menos. E o Brasil respondeu muito rápido, porque a Organização Mundial de Saúde decreta emergência sanitária internacional em 30 de janeiro, se eu não me engano, e 3 ou 4 de fevereiro o Brasil já tinha decretado a emergência sanitária, seguindo o alerta da Organização Mundial de Saúde. Ali a gente começa a ouvir alguma coisa. Eu mesmo, me colocando pessoalmente, eu diria que é de fevereiro em diante que eu estou alerta ao fato de que existe, de novo, uma ameaça de um vírus de gripe. Só que o que a gente, todos com muita prudência, mais uma vez, foram acompanhando nos primeiros momentos, e que levou até algumas pessoas a fazerem manifestações que minimizavam um pouco. Tem a história do Drauzio Varela, que a própria direita bolsonarista usa um vídeo dele, provavelmente de fevereiro, em que ele dizia: calma, gente, não é nada disso, fiquem tranquilos, não vai ser nada grave, que era uma avaliação que muitos poderiam ter em fevereiro. Baseado em quê? Baseado nas epidemias de coronavírus anteriores, a SARS, que ocorre em 2002, e a MERS, no Oriente Médio, que ocorre em 2011. Foram 2 epidemias de coronavírus que a gente passou o mesmo script. A Organização Mundial de Saúde faz o alerta, parece ser uma grande ameaça, e aí não foi tanto assim, né? Foi uma coisa mais circunscrita, que acabou não tendo um caráter devastador planetário. Eu acho que algumas pessoas, eu mesmo, em fevereiro, estava um pouco ouvindo, prestando atenção e falando: vai ver que é outra gripe suína, gripe aviária, que é outro tipo de vírus, são os influenza, mas que são coronavírus, influenza, famílias de vírus que causam síndromes gripais e que têm um potencial pandêmico, um potencial de pandemia, quando então há uma transmissão sustentada em vários países, que então a março já estava claro. Eu diria que ali por volta do carnaval, final de fevereiro, eu, vamos dizer assim, começo um pouco mais a participar do debate, ouvindo diferentes posições, começando a ver gente dizendo: gente, o negócio é sério, a coisa vai ficar ameaçadora, e gente dizendo: calma, a coisa não é tão séria assim, tem outros problemas graves acontecendo também. Então, eu acho que isso é normal, entende? Isso faz parte. A gente tinha elementos para estar alerta, por um lado, e elementos para também, eu diria que qualquer pessoa que no início de fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro, tivesse fazendo um grande alarde e anunciando para o mundo de que uma grande catástrofe viria pela frente, ele tinha informações de ordem sobrenatural, privilegiadas, porque nós tínhamos tanto elementos para dizer que sim, pode ser uma pandemia dessas que nós estamos aguardando e muita gente indica que vai vir, mas poderia ser mais uma onda dessas que merece alerta, merece preocupação, mas nenhum pânico e nenhum alarmismo, porque pode ser autolimitada. Eu acho que agora a gente viu que talvez esta pandemia de coronavírus, do SARS-CoV-2, seja já algo que não é do mesmo patamar das anteriores, que foram mais circunscritas, mas talvez a gente passe a levar mais a sério futuramente o potencial que outros vírus podem vir a apresentar, inclusive esse, né? Imagine uma mutação nesse vírus pode aumentar a sua ou infectuosidade ou a sua letalidade, né? O poder patogênico dele. Às vezes é uma pequena mutação no DNA, no RNA desse vírus e a gente evolui para um outro cenário. Eu acho que esse será o aprendizado um pouco dessa pandemia. Não é só para as questões de fenômenos biológicos e doenças infecciosas, eu acho que ela tem um potencial de nos legar um certo aprendizado em relação a outros fenômenos populacionais, ambientais, especialmente o aquecimento
global, né, a crise climática que a gente está vivendo. A rigor, eu julgo que essa pandemia é um capítulo da crise climática, da emergência climática, que a gente sempre um pouco vem sustentando um discurso que projeta essa ameaça no futuro. Eu acho que a gente tem aqui uma boa vivência para entender que esse futuro já chegou, já estamos nele, já estamos lidando com ele. E que se a gente não tomar juízo, esse padrão de vida em estado de emergência vai ser o nosso daqui para frente, o que me parece lamentável. Eu acho que a gente merecia um modo de vida mais interessante, nesse interessante planeta que nos é dado viver, né? Então, nós precisamos mudar a nossa relação, repensar profundamente a nossa relação com o meio ambiente, com os outros, combater o negacionismo climático, e combater, como eu disse, esse negacionismo do outro, né? Nós não podemos viver nem sobreviver nesse planeta sem constituir uma comunidade humana. Individualmente, nós não vamos muito longe. Então, a gente precisa, de novo, um pouco restituir essa ideia de que a nossa sobrevivência depende da nossa constituição enquanto comunidade humana, de que nós temos, sim, uma vida comum e compartilhada, não só entre nós, seres humanos, mas com outros seres vivos nesse planeta. E que tudo isso que a gente está vivendo reflete um profundo desequilíbrio entre nós, humanos, e o planeta que nos é dado habitar. Professor Ricardo Teixeira, espetacular, muita informação, várias divagações sobre assuntos importantíssimos. Eu lhe agradeço muito e espero poder contar com o senhor para uma próxima entrevista sobre outros assuntos. Professor Ricardo, muito obrigado, viu? Eu agradeço, Cacá, e parabenizo pela iniciativa. Muita sorte e vida longa ao programa.